Agora nós falaremos sobre como nós estudamos a sabedoria da Kabbalah. O primeiro sábio na sabedoria da Kabbalah, que nós falamos de forma sistemática, é Abraão, o patriarca. Houve cabalistas antes dele, mas ele foi o primeiro a escrever e deixar para nós alguns dos seus escritos. Cabalistas atingiram a realidade superior, toda a realidade, incluindo a nossa, que significam as raízes superiores, e o seu fenômeno aqui, em toda a realidade. Eles sentem isso como algo único. E eles nos explicam sobre tudo o que eles sentem. Eles começam a sentir nas sensações mais sutis, na raiz da realidade, as quais são além do que nós vemos e sentimos nós mesmos e tudo ao nosso redor. Então, desde as sensações menores até as maiores e mais profundas, as quais incluem tudo o que existe, que vieram do Criador, que são chamadas de criatura ou criadas. Isto inclui os mundos superiores, nosso mundo, as criaturas em cada mundo, nosso mundo, os condutores de direção, de providência, de correção e evolução, até o fim de cada uma das pequenas situações. Mas eles sentem essas situações e essa realidade de forma gradual. Desde o estado de uma pessoa comum, assim como nós, onde nós não vemos nada a não ser aquilo que percebemos ao nosso redor. Nós vemos onde nós estamos e nós começamos a pensar sobre isso. E mesmo pensar sobre isso não é algo muito simples. E eles começaram a penetrar através desta figura as forças que estão atrás disso. E descobriram o que elas são. E assim que eles penetraram nesta realidade, e eles então entram num estado onde eles conseguem perceber a sua integralidade e começam a percebê-la como um mecanismo, um sistema uniforme, a qual é chamada de a realidade. Normalmente, eles não falam de como eles atingiram isso, como pesquisaram, como concluíram estas coisas, assim como os cientistas no nosso mundo.
Por que devo me importar se determinado cientista descobriu este medicamento? or a good thing, Como ele descobriu or remedy it? esta coisa boa, este remédio? Perhaps he was working on it for dozens of years, Talvez ele tenha trabalhado nisso por dúzias de anos and he was looking and he made all kinds of mistakes, e, procurando por isso, ele cometeu todo tipo de erros and the efforts that he made. e os esforços que ele fez. At the end of the day, he explains to me Mas no final do dia, ele explica para mim what he reached aquilo que ele atingiu, and what he's attained now and what he can now share with me aquilo que ele atingiu agora e o que ele pode compartilhar comigo. do good to me. Todo o benefício para mim, que ele possa compartilhar. Kabbalists are the same. They don't explain to us Cabalistas são semelhantes, eles não explicam para nós, usually. usualmente, There is a part of Kabbalah há uma parte da Kabbalah que lida com isso. that explains it too, but normally they give us the picture that Mas normalmente eles nos dão a figura they attain que eles atingiram at the end, no final. once they see a reality from above. Desde quando eles percebem a realidade de cima, And because in the end they come to a state where e porque ao fim eles chegam a um estado onde they know the Creator, eles conhecem o Criador, the attribute of bestowal, o atributo de doação, Him. ele, So they begin their story então eles iniciam a sua história about this adventure, sobre esta aventura, this trail esta trilha of discovering reality, de descobrir not from below upward, not não de baixo para cima, from how they started and how they evolved and não de como eles começaram, como eles desenvolveram, came to this overall como vieram até esta inclusive visão genérica e conclusiva, vision. But they start from the Creator, mas eles começam do Criador, from this force desta força that decided to create reality que decidiu criar a realidade and from the thought of creation, e como, a partir do pensamento da criação, it started doing things, começou a fazer coisas implemented. e implementá-las. That's how they begin. É a partir daí que eles começam. And that's how we will learn. E é assim que nós faremos também. As it is written in Como está escrito the Tree of Life, na Árvore da Vida, as Salam explains como Baal HaSulam explica to us in the previous to the wisdom of Kabbalah, or to Moses Sefirot, para nós na prefácio da sabedoria da Kabbalah, em Talmud Eser Sefirot, o estudo das 10 Sefirot. studied the Sefirot. All the Kabbalists, well, you can open other books Todos os cabalistas, até podemos abrir outros livros. as well. There are many books. Há muitos livros. And actually, all of them, E, de fato, todos eles, if they speak systematically, se eles falam de forma sistemática, they begin from the Creator. eles começam do Criador. Because if we study our roots, Porque se nós estudamos as nossas raízes, how creation started, como a criação começou, with what desire, what intention, com que desejo, com que intenção, the end of the act begins with a preliminary thought. então, o final do ato inicia com um pensamento preliminar, Where the final shape onde a figura final, a forma final, exists existe. to begin with. Para começar, Goal, and this
como um objetivo. final shape determines E esta forma final determina what happens every step of the way. aquilo que acontece em cada passo do caminho. If we know the beginning Se nós conhecemos o início, well, it'll help us understand se nós conhecemos o início bem, isso ajuda a nós a entendermos our whole life, a nossa vida por completo, every incident, em cada incidente, not err, e não errar and use every situation em usar cada situação along with the thought of creation and de acordo com o pensamento da criação. look at it from the perspective of the Creator, Olhar como se da perspectiva do Criador. thus advance correctly, Então, avançar corretamente and come out of the situation e sair dessa situação from a state of lack to de um estado de deficiência, de falta, a state of wholeness, para um estado de completude, a good state. um estado bom.